Olá, bom dia. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma live aqui pela TV Bom Dia. Hoje o nosso assunto é a castração de cães e gatos, as vantagens e desvantagens. Quem conversa conosco hoje é a Melânia Bortolini, ela que é médica veterinária formada na Universidade de Passo Fundo em 2018 e atualmente ela então atua na Pet Shop Mundo Animal, lá na Avenida Presidente Vargas, número 37, térreo da Catedral, aqui no centro de Erechim. Melânia, seja bem-vinda aqui à TV Bom Dia. Prazer estar aqui compartilhando um pouquinho aí de conhecimento com vocês e com os ouvintes também. Tá certo, Tá certo, a gente que agradece. Bem, a castração ela é considerada, né, um procedimento essencial para também a gente evitar futuros abandonos, né, exposição também dos gatos, cachorros a algumas doenças. No Brasil, apesar de a gente ter alguns projetos, até então não se tem uma legislação que obrigue, né, os tutores ou o poder público a fazer este procedimento. A gente tem países, por exemplo, como a Bélgica, né, que fazem esse procedimento e tem leis lá que, inclusive, incentivam as pessoas, né, a terem esta castração. A primeira pergunta que eu lhe faço é por que, na verdade, esse procedimento é tão importante? Então, Natan, na verdade, a grande maioria dos tutores, eles buscam, né, o procedimento aí por questões comportamentais, mas vai muito além disso, né? A gente tem aí a prevenção de diversas doenças, né, tanto em machos quanto em fêmeas, e também a questão de saúde pública, né? O animalzinho, quando ele é castrado, ele não tá por aí, né, procriando e espalhando doenças, né, através da cópula, né? Então, são motivos até, muitas vezes, mais importantes do que os comportamentais, né? Tá certo. Bom, doutora, como que é realizado, então, este procedimento, para quem está em casa saber e quem está nos assistindo, talvez está com alguma dúvida, o que precisa saber o dono do animal, o que precisa saber antes de realizar este procedimento? Então, Natan, o procedimento tanto em cães como em gatos, tanto machos quanto fêmeas, ele é realizado através, né, com anestesia geral. Então, o tutor ele precisa fazer uma avaliação clínica antes de solicitar esse procedimento, né, para a gente ver como é que está a saúde do seu animalzinho. Estando 100% ok, a gente faz o procedimento. Caso esteja com algum probleminha de saúde, também a gente faz um tratamento ou então faz aí um protocolo, né, anestésico direcionado para esse paciente. Então é interessante que o tutor saiba disso e também saiba de todos os prós e contras, né, de castração, idade que deve ser castrado, animalzinho, tudo isso o médico veterinário ele vai esclarecer nesse momento da avaliação clínica pré-procedimento, né. Pois é, exatamente isso que você estava colocando. Eu lhe faço a pergunta: tem alguma idade que diferencia cães e gatos para que possam fazer este procedimento ou não tem interferência nisso? Qual que seria a idade? Tem, na verdade, assim, Nathan, é muito particular isso, né? Cães e gatos têm muitas diferenças. Às vezes a gente acha, né, que cães e gatos são semelhantes e, na verdade, cada um tem suas particularidades. Isso tudo também depende do que o tutor procura, né? Por exemplo, no caso de fêmeas, se o tutor, né, quer muito castrar antes do primeiro cio, por exemplo, não quero essa questão de cio, essa questão de sangramento, pode ser castrado antes do primeiro cio. O importante, por exemplo, na fêmea canina, que seja castrada antes do segundo cio. Isso é o que, né, os especialistas indicam. Então, ou antes do primeiro cio, ou logo após o primeiro cio. No caso dos machos, normalmente a gente preconiza aí que termine o protocolo vacinal, pelo menos, né? Então, o macho, ele não tem uma idade específica, né? Ele pode aguardar um pouquinho mais, não tem problema, não é que nem a fêmea que tem uma data, né? Um período aí que deve ser castrada para evitar, por exemplo, os tumores de mama, né? E em gatos isso também é muito particular, né? A fêmea felina, ela tem um cio diferente da cachorra, né? Então, também deve ser esclarecido aí com o veterinário, né, no momento da avaliação, para discutir com o tutor qual o momento ideal de fazer essa castração, né? Muito bem, doutora, muitos donos aí têm tem um certo receio, né, por medo, talvez,
que o animal venha trazer algum problema. Afinal, tem algum tipo de sequela que o animal fica depois da castração? Sequela não, Natan. Na verdade, assim, sempre, né, a gente deve esclarecer os riscos de um procedimento como qualquer outro, né? A castração, ela é um procedimento, principalmente nas fêmeas, invasivo, mas é um procedimento de rotina, né? O que a gente nota muito no pós-operatório, né, depois que é feito o procedimento, né, o pessoal reclamando bastante que o meu cachorrinho engordou. Ele engordou porque foi castrado. E, na verdade, eu sempre digo que engorda é a comida. Então, a gente tem que sempre bater nessa tecla que, claro, o metabolismo fica mais lento depois da castração, porque não vai ter mais essa liberação hormonal tão grande como tem, mas o que a gente tem que fazer é dosar essa questão do alimento, né? O cachorrinho, o gatinho, ele não pode receber alimento à vontade. Isso não é saudável. Então, alimentação, nutrição correta e exercício físico, gastar energia. Isso que é importante para manter. A maior reclamação que a gente tem, né, de pós-operatório seria mais ou menos por aí. Mas em termos de sequelas, não. Se o procedimento for feito de maneira correta, né, hoje a gente minimiza riscos muito mais do que antigamente, né? Então, se for feito da maneira correta, não tem riscos. Podem existir complicações pós-operatórias? Podem, como qualquer procedimento. Da mesma maneira que nós, se formos lá fazer um procedimento, existem as complicações pós-operatórias, mas a gente tenta minimizar ao máximo, né? E é bem difícil ter esses problemas pós, né? Normalmente é bem tranquilo. Uhum, muito bem. E quais são, então, as recomendações que você pode deixar para quem está em casa nos acompanhando, né, de um pós-operatório? O que o dono precisa saber? Logo depois de feita a castração no animal, ele pode levar o mesmo passear ou tem que ficar alguns dias de descanso? Como é que funciona? Então, o que normalmente eu recomendo, né? Manter aí um repouso. Claro que a gente sabe que cães e gatos é um pouquinho complicado manter um repouso, né, absoluto aí, porque eles precisam de uma liberdade para fazer as suas necessidades, né? Enfim. Mas manter o máximo de repouso possível, pelo menos nos primeiros dias, né? Evitar caminhadas longas, né? Se for fazer caminhadas curtinhas, né? Lentas, né? Devagarinho. Evitar escadarias, né? Tudo assim pensando que foi feita uma cirurgia de alta complexidade, vamos supor, né? Então a gente tem que ter esses cuidados. E claro, os cuidados aí com ferida cirúrgica, né? Então fazer limpeza conforme recomendado, utilizar ou a roupinha cirúrgica que a gente normalmente utiliza nas fêmeas, ou então o colarzinho, aquele que vai no pescoço, né? Para o paciente não arrancar os pontinhos, porque ele não sabe que ele não pode, né? Então, se a gente não usar uma proteção, ele vai acabar lambendo, vai acabar arrancando os pontos, e isso vai gerar uma complicação, né? Então, mais ou menos por aí, seguir a medicação conforme orientada, né, certinho, fazer a medicação certinho, e normalmente a remoção desses pontos, ela ocorre aí em torno de 7 a 10 dias pós o procedimento, né? Cães e gatos, eles têm uma cicatrização muito boa, né? Então a gente consegue, nesse período, já fazer a remoção dos pontinhos, e aí depois disso é vida normal e saúde à vontade. Muito bem. Doutora, eu quero lhe pedir, já que o nosso tema, então, trata sobre a castração e vantagens e também as desvantagens, que você cite algumas vantagens, desvantagens, né, que você observa aí, que os donos dos animais, quando vão fazer esse procedimento, o que geralmente você observa, assim, que eles falam, foi bom por isso, mas nem tanto por outro lado? Então, a questão, desvantagens nessa questão do peso, né? É a maior, o que a gente mais ouve é essa questão de peso. Castrei e ficou gordinho. Então, como eu comentei essa questão, a gente consegue fazer um manejo aí pós-operatório tranquilo. Vantagens são diversas, né? Desde aí a diminuição da questão de doenças, né? Um animal que ele é castrado, ele tem uma imunidade muito mais estável, né? Ele não tem aquela alteração imunitária que a gente vê em cachorros que não são castrados, né? Que tem essa liberação hormonal muito grande, né? No caso do macho, é uma liberação hormonal constante. Então, ele está sempre com a imunidade aí um pouquinho comprometida. Então, é uma das maiores vantagens em questão de saúde. E tem, claro, a questão do comportamento, né? O animal que ele é castrado, ele fica menos territorialista,
né? Então, ele fica mais tranquilo, ele normalmente briga menos, né? Ele tem menos discórdia aí com outros animais. Claro que assim, cada caso é um caso e cada indivíduo é um indivíduo. Então, não é. Muitas vezes a pessoa vem e me pergunta, Melânia, se eu castrar, ele vai sossegar, né? Não, não é bem assim, né? Existe a chance de ficar bem mais tranquilo, né? Isso é bem comum, mas tem animais que têm o seu temperamento, então também depende muito disso. Mas uma das vantagens também é essa questão comportamental, é bem bacana para eles. Muito bem, doutora. Eu agradeço a sua participação aqui, a quem esteve em casa também nos acompanhando. A gente conversou, então, com a doutora Melânia Bortolini, ela que é médica veterinária e atua lá na Pet Shop Mundo Animal, na Avenida Presidente Vargas, número 37, no térreo da Catedral, no centro aqui de Erechim. Doutora, novamente, muito obrigado e eu peço que você retorne mais vezes aqui à TV Bom Dia, seja desta forma online durante a pandemia, né? Ou em um outro momento mais oportuno. Muito obrigado. Obrigada, Natan. Claro, retorno sim, aguardo o convite aí de vocês. Gostaria de dizer que aqui o pessoal da Pet Mundo Animal está super à disposição para tirar todas as dúvidas aí de tutores, né, quem tenha alguma dúvida a respeito do procedimento e a respeito de outras condutas aí no dia a dia também. Nós temos as redes sociais, então se o pessoal quiser acompanhar aí no Instagram, no Facebook, né, Mundo Animal Pet Shop Erechim. Então, estamos à disposição. Obrigada pela oportunidade, tá, Natan? Tenha um bom dia. A gente é que agradece, para você também. A gente segue a nossa programação do Minuto Bom Dia. Hoje, sexta-feira, tem bastante coisa para a gente falar hoje. E já começamos o programa do Minuto Bom Dia indo ao site do Jornal Bom Dia para saber quais são os destaques. Uma operação lá em Getúlio Vargas, Bagé, Erechim, outras cidades aí também. Então, que desarticulou uma quadrilha que atuava no tráfico e também roubo de carros naquela região aqui também no norte do estado. E a reportagem do Bom Dia é que a expectativa de toda a região retorne para a bandeira laranja no mapa do distanciamento controlado definido pelo governo gaúcho e agora, com a AMAL, aí, os municípios também tentam agilizar isso para diminuir os impactos tanto econômicos quanto sanitários. Vamos saber quais são os destaques do jornal impresso e digital do Bom Dia, edição desta sexta-feira, que traz na capa sobre a pecuária, aftosa, livre sem vacinação, mas é preciso ter os cuidados ainda redobrados. A coluna do Rodrigo Finardi, ele vai estar falando sobre a expectativa de que a região toda aqui retorne para a bandeira laranja. E na página 3, 4 irmãos, o resgate da tradição. Na 4 tem os colunistas de opinião e na 5 Erechim contabiliza 1.568 casos confirmados de Covid-19. Na página 6 tem o fato da foto, uma máscara jogada no chão. Infelizmente a gente tem visto muito isso nas ruas aí da região Alto Uruguai. E a Anvisa propõe discussão sobre componentes dos produtos de limpeza. Na página 8, PCH Forquilha 5, Forquilha 4, Luciano Barancelli, pronta para entrar em testes. Na página 9, a Prefeitura ressalta a importância de separação do lixo lá em Severiano de Almeida. E na 10, o MEC prevê redução orçamentária nas universidades e institutos federais do ensino superior aqui do Rio Grande do Sul. Tem os classificados do Bom Dia, o caderno de variedades, e parabéns ao 13º BPM, o guardião do Alto Uruguai, que completa 46 anos. Na página 16, em esporte, Inter domina o Santos e vence por 2-0. Também o Ipiranga, despedidas e novidades no elenco. Você pode conferir no Jornal Impresso, edição desta sexta-feira. E também a gente tem aí mais informações no site do Jornal Bom Dia. Basta acessar www.jornalbomdia.com.br. 10 horas e 47 minutos. Vamos ver quem está nos acompanhando. Ana Kelly Vargas Base manda bom dia, também a Ira Prigol, bom dia, abençoada sexta-feira para todos nós, muito obrigado, que a gente tenha aí também um ótimo fim de semana. Para quem esteve nos acompanhando, a doutora Melânia Bortolini, a gente esteve conversando com ela e eu lembro que essa entrevista vai estar disponível
também separadamente, logo mais no jornal e na TV Bom Dia no Facebook. Vamos conferir como é que fica o clima para o dia de hoje. Olha, começou um pouquinho mais frio esta sexta-feira na região do Uruguai. Tem previsão de chuva, né? À noite deve ter maior registro, aí 31 milímetros. Tempo nublado com chuvas isoladas ao longo do dia e no fim de semana também deve chover aí sábado 15 milímetros e no domingo, vamos ver como é que fica o clima para o domingo. Também tem previsão de chuva 7 milímetros, sol alternando com pancada de chuva em forma de pancada rápida, né? E também isolada. 10 horas e 48 minutos, o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Eu lembro que ao meio-dia o Leandro Zanotto vai estar apresentando Bom Dia Notícias com mais informações aqui de toda a região. Tem a Maria Camargo também mandando bom dia. Muito obrigado a todos vocês que estiveram nos acompanhando. Eu retorno na segunda-feira com o Minuto Bom Dia a partir das 10h30 da manhã com mais informações. Um ótimo fim de semana a todos. Até mais. Tchau, tchau.